Então, gente, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo sobre a Guerra Civil Americana. Então, sabendo de todas essas discordâncias que já existiam entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, é muito fácil a gente adivinhar por que aconteceu essa guerra, né? Mas vamos entender aqui o passo a passo de tudo que rolou, tá? Então, eu quero agora que vocês, através do slide, vão acompanhando o conteúdo pelo livro, para você não se perder. Na página 175, a gente vai enumerar as causas para essa guerra, que também é conhecida como Guerra da Secessão. Então, vocês vão ouvir falar em Guerra dos Estados Unidos, vocês vão ouvir falar em Guerra Civil Americana ou Guerra da Secessão, se referindo a esse mesmo conflito. Então, aí, na página 175, a gente enumera as causas. As principais causas foram duas. Primeiro, que o Norte e o Sul, por terem economias diferentes, por terem uma sociedade diferente, eles tinham também interesses diferentes. Então, por exemplo, as colônias do Norte, só para citar um exemplo, na questão econômica, as colônias do Norte, eles defendiam uma taxação mais alta, uma taxa de impostos mais altos, porque as colônias do Norte estavam começando a desenvolver a atividade industrial, enquanto as colônias do Sul continuavam com aquele sistema dos plantations, né, das grandes plantações, e defendiam uma taxa de impostos mais baixas. As colônias do Norte, elas defendiam o fim da escravidão, as colônias do Sul eram escravistas, então nós temos aí interesses divergentes. E essa divergência de interesses, ela vai aumentar depois da expansão dos Estados Unidos, depois da independência dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, eles ficam independentes, tá? É criada uma Constituição, como eu disse a vocês, ele se torna um país, uma república, com um presidente. No entanto, as duas partes dessa república, as colônias do Norte e as colônias do Sul, embora tivessem que obedecer à mesma Constituição, elas tinham o direito de criar leis, né, locais, de criar regras locais. Então, muitas vezes elas utilizavam essa autonomia para se favorecer. E isso deu aí o maior fogo nesses conflitos. E o segundo motivo é que justamente as colônias do Sul, por não aceitarem o que vinha sendo imposto pelas colônias do Norte, resolveram se confederar, ou seja, se organizar, se agrupar, tá bom? E se emancipar do próprio Estados Unidos. Então, nós temos aí uma separação das colônias do Norte e as colônias do Sul, como se os Estados Unidos, o país, se rompessem em dois, como mostra aqui nesse mapa para vocês. Olha, no mapa, tudo isso que está aqui de vermelho, tá, são as colônias confederadas, ou seja, são as colônias do Sul. O restante são as colônias do Norte, é o território dos Estados Unidos. Então, nós teríamos aí, tá, de acordo com a vontade das colônias do Sul, essa quebra, a parte de vermelho ser um país e essas outras partes serem outro. Então, seria um rompimento entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. Esse rompimento, esse agrupamento das colônias do Norte em formato de confederado foi o que deu o pontapé inicial para o conflito em si, para a guerra em si. Então, observem bem esse mapa, tá bom? Agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 176, porque a gente vai conhecer os fatores, tá? Os fatores para essa guerra, tá bom? Primeiro fator que a gente coloca é a questão racial. Ou seja, a gente já colocou isso antes. As colônias do Norte defendiam o fim da escravidão, as colônias do Sul eram escravistas. Então, esse é um fator muito crucial para eclodir essa guerra. As colônias do Norte, elas vão reivindicar o fim da escravidão. E aí você me pergunta, tia, as colônias do Norte queriam o fim da escravidão porque o pessoal era bonzinho? De jeito nenhum. As colônias do Norte, elas queriam o fim da escravidão porque elas queriam um mercado consumidor. Porque o trabalho escravo não é assalariado. E aí eu falei para vocês, as colônias do Norte tinham indústrias. Do que adiantava eles terem indústrias se não tinha para quem vender? Se a maioria dos trabalhadores eram escravos e não eram remunerados, então não consumiam, não tinham poder de compra. Então, a questão racial é basicamente essa. As colônias do Norte vão defender o fim da escravidão porque queriam um mercado consumidor, e as colônias do Sul vão defender a permanência da escravidão porque dependiam do trabalho escravo para as grandes plantações, tá? Segundo, a questão dos impostos, que eu já comentei. Os impostos mais altos e o Sul queria uma taxa de imposto menor, porque o Norte tinha o interesse de uma circulação de mercadoria interna e o Sul externa, tá? Questões de terra. Essas questões de terra, elas dizem respeito àquela questão da expansão das
terras que estavam sendo ocupadas pelas colônias do norte e das terras que estavam sendo ocupadas pelas colônias do sul. Chegou um determinado ponto, que vocês vão ver aí direitinho no livro de vocês, que as colônias do sul começaram a adquirir terras por preços mais baratos, porque eram isso que eles defendiam. Só que eles, ao mesmo tempo, tinham medo da concorrência, né, de outras regiões adquirirem terras, muitas terras, com o preço mais abaixo, e começarem a plantar o mesmo sistema que eles. Então, eles começam a divergir com relação a essa questão territorial. As colônias do norte realmente também apoiavam que essas terras teriam que ser vendidas a preços altos, enquanto as colônias do sul queriam comprar essas terras a preços baixos, tá bom? Agora eu quero que vocês acompanhem, façam uma leitura silenciosa aí do livro de vocês, na página 176, para ver esses fatores direitinho, tá ok? E preste atenção que tem um novo vídeo.